Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E no dia 12 de dezembro de 2023 acontece a lua nova no signo de Sagitário, às 20 horas e 31 minutos. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, ok? Vocês sabem que lua nova significa Sol e Lua bem juntinhos e eles estão nesse mês no signo de Sagitário. Vocês sabem também que eu falo todos os meses que inicia uma nova lunação. A lunação do signo de Escorpião já terminou e agora então são outras características que nós vamos trabalhar durante todo esse mês até a Lua se fazer novamente no próximo signo, que é Capricórnio, ok? Então, o que, que a gente pode dizer que do Sol e da Lua juntinhos, ele vai trazer para a gente um maior senso de propósito para todos e para todas, não só para os sagitarianos. É isso que a gente tem que entender e que de repente são tipos de sementes que a gente pode plantar. Quem não tem, né? Quem não tem um senso de propósito e de liderança fortes, pode começar a trabalhar isso nessa alunação. Depois eu falo mais sobre lua nova, mas agora eu quero especificar um pouquinho sobre o Sol em Sagitário e a Lua separadamente, né? Então, aqui, repetindo, senso de propósito, liderança, pode fazer assim, ó, a nossa vontade fica mais forte e a gente fica com uma vontade de deixar a nossa marca no mundo, então a gente se responsabiliza pelo próprio protagonismo das nossas vidas, né? A gente fica mais determinado e ambicioso ou ambiciosa e temos mais impulso para buscar sucesso e alcançar objetivos com mais brilho e destaque. Então, isso são características de um Sol em Sagitário que a gente também pode aproveitar. E daí a Lua também está em Sagitário. Então a gente pode contar com uma visão mais otimista e positiva da vida. A gente pode contar assim com essa visão mais positiva e otimista, principalmente nas situações difíceis, né? Porque daí a nossa tendência vai ser manter um espírito elevado e acreditar que as coisas vão melhorar. Então, durante toda a alunação, tudo que acontecer com a gente vai ter esse espírito mais positivo. Mas nós também não vamos gostar muito, né, de nos sentir restritos ou limitados e poderemos tender a buscar constantemente novos horizontes. Aí a gente tem que cuidar, certo? A nossa rotina, né? A nossa rotina, toda aquela coisa que a gente faz todo dia, todo dia, todo dia, pode ser entediante. E a nossa necessidade de atividade pode oscilar, então, entre a exploração do mundo interior e os desafios externos. Então, a gente vai querer movimento, a gente vai querer fazer alguma coisa, tanto para dentro quanto para fora. A gente pode sair, viajar, se desafiar, né, a conhecer novas coisas ou conhecer a si mesmo. Então, estaremos durante essa lua em Sagitário, absolutamente confiantes e com uma boa opinião sobre nós mesmos. Então, Sol e Lua em Sagitário trazem para nós essas características. Mas e uma lua nova? O que dizer de uma lua nova? Está começando essa lua nova, vai passar por crescente, cheia, minguante e depois vai ser nova de novo, como eu já falei no próximo signo, que é Capricórnio. Qual é a característica de uma lua nova, né? Então a gente sabe que na astrologia, a lua nova, ela é um começo, né? É um momento de renovação, é um ponto de partida para novos projetos, né? A gente parte, olha, até a seta está indicando, né? A gente pode partir, né, pessoal, para novos projetos. Quando ela ocorre em Sagitário, o signo que é regido por Júpiter, e os temas elógicos são associados a Sagitário. E Sagitário é conhecido por ser otimista, expansivo, aventureiro, orientado para o crescimento, e durante essa fase lunar, as energias podem ser favoráveis para atividades que envolvam aprendizado, viagens, filosofia e espiritualidade. Então, vamos abrir aí o nosso leque de sementes para essas possibilidades acontecerem ou a gente correr atrás dela, né? A lua nova pode inspirar uma vontade de ampliar horizontes, seja através de viagens físicas ou mentais, ou mesmo buscando novas experiências e perspectivas. E durante
a lua nova neste signo, as energias podem ser mais voltadas para o lado positivo da vida, inspirando as pessoas a encararem desafios com mais otimismo. Então, diferente da lua nova em Escorpião, que foi mais denso, e agora a gente tem outra possibilidade. E aqui, como eu sempre trago, o mapa que está o Sol e a Lua, 20 graus e 40 minutos do signo de Sagitário. Quem já fez o seu mapa, vai lá, vê em que casa, eu sempre falo isso, né? Em que casa essa conjunção vai acontecer, porque é ali que a ênfase vai ser maior e todos os aspectos vão impactar aquela casa do mapa da pessoa. Aqui vocês sabem que eu faço uma reflexão geral. Né? Então, nós temos vários aspectos e eu não escolhi todos, né? Não dá para falar em todos, eu escolhi alguns. Entre os que eu escolhi estão o Sol e a Lua em conjunção com Marte. E eu escolhi eles até porque já faz um tempinho que eles estão em conjunção, certo? Então, é bom a gente enfatizar um pouquinho mais, né? Então, o Sol em conjunção com Marte vai trazer para nós a necessidade de afirmar a nossa independência e a nossa força de vontade, né? A gente vai mais enfaticamente buscar por autonomia. O nosso avanço vai depender do nosso esforço e da nossa capacidade de tomar iniciativa. E a superação dos desafios, muitas vezes, exigirá uma vontade firme e direcionada. Então, isso é super positivo. E com a Lua em conjunção com Marte, a gente tem que desenvolver um controle emocional maior, né? E diante das situações desafiadoras, nós, ao invés de sair impulsivamente respondendo a tudo, a gente tem que tentar dar um passo para trás antes de reagir imediatamente às coisas. Isso é um desafio, né? E também a gente vai ter que expressar mais claramente as nossas emoções e evitar explosões emocionais. Isso durante toda a alunação. Então, é um aspecto interessante para a gente trabalhar, para evitar descontrole emocional, para evitar explosões emocionais e para, nessa busca por autonomia, não ficar muito arrogante querendo passar por cima de todos e de todas. Certo? Um outro aspecto que eu escolhi foi o aspecto da Lua em quadratura com Netuno, porque isso vai, nesse aspecto aqui, a gente vai precisar ficar mais atento, tanto às nossas emoções quanto à nossa própria personalidade, né? Um Sol, por exemplo, em quadratura, que é um aspecto de tensão com o Netuno, a nossa tendência pode ser de projetar ideais muito elevados. Então, a gente tem que cuidar, procurar ficar com o pé no chão, né? A gente vai se sentir desafiado ao lidar com as responsabilidades práticas, porque a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, cuidar com isso também. E também a gente pode ter uma tendência, mesmo que muito inconsciente, de evitar assumir as obrigações. Então, a gente não quer muito lidar com, ou não quer, ou vai ser mais difícil lidar com as responsabilidades práticas, né? E não assumir obrigações pode estar junto aqui no pacote, né? Então, isso também junta a esse pacote a tendência de transferir as causas dos nossos insucessos para os outros, né? Então a gente tem que ser realista em relação às nossas expectativas, evitar idealizar demais as pessoas, as situações ou nós mesmos, e daí isso vai ajudar a evitar desilusões e nos permite lidar de forma mais eficaz com os desafios aí da vida, com os desafios que vão surgir durante essa alunação. E com a Lua aqui em quadratura com Netuno, a gente tem que ficar atento aos momentos em que a nossa imaginação pode estar distorcendo a realidade, né? Daí a gente tem que evitar a fuga para a fantasia, encontrar um equilíbrio entre os nossos sonhos e a viabilidade prática de colocar esses sonhos em ação, certo? Então, evitar se iludir, evitar ilusões e evitar
iludir as outras pessoas. Então, esse é um aspecto a cuidar durante todo o mês, porque a gente vai estar mais sensível. A gente pode canalizar a nossa sensibilidade na arte, quem gosta de fazer quem é artista ou tem uma tendência para ser artista, a gente pode canalizar essas energias mais desarmônicas e daí trabalhar com as mais positivas, que é a criatividade, a empatia, a compaixão e todas essas mais elevadas, no nível mais elevado do Netuno, certo? Outro aspecto que eu escolhi para nós é a quadratura do Plutão, por ser muito, 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 muito importante e muito forte, né? É Plutão e é Júpiter, que é o deus dos deuses. É o deus do Olimpo e o deus do submundo. Então, vamos cuidar com essa quadratura, né? Essa quadratura, ela sugere a necessidade de uma renovação profunda nos nossos ideais e filosofia de vida. Nossos princípios e valores são essenciais, ok, são essenciais, mas o excesso de vontade e determinação para a concretização dos nossos objetivos, dos objetivos que a gente almeja, pode nos tornar intolerantes e dogmáticos. E aí é que a gente tem que cuidar. Existe, então, um risco de que a busca por realizações grandiosas e significativas possa limitar a nossa felicidade, porque a gente fica muito dogmático, muito intolerante e muito obsessivo também, né? Então é importante cultivar a aceitação e compreensão de nossas próprias limitações antes de julgar a vida dos outros, sair julgando todo mundo e criticando todo mundo, certo? E também evitar nos apegarmos rigidamente às nossas crenças. Evitando nos apegar demais às nossas crenças muito rigidamente, a gente pode se abrir para novas perspectivas e novas experiências. Então, a gente tem que buscar um equilíbrio entre as nossas ambições e a apreciação das pequenas coisas que trazem felicidade. Às vezes não são grandes coisas que trazem felicidade, as pequeninas estão passando ali e a gente não está enxergando. Então, a nossa flexibilidade e a nossa adaptabilidade serão nossas aliadas nesse processo de transformação pessoal, o que vai permitir que a gente cresça de maneira mais harmoniosa e autêntica. Vai haver, então, uma possibilidade de grandes transformações em crenças, padrões rígidos, e a gente pode aproveitar equilibrando ou aparando as arestas dos excessos e não deixando de aproveitar a possibilidade de nos transformarmos, certo? Mas a gente poderia falar em vários outros aspectos, mas como não dá para falar tudo, eu escolhi alguns ainda para gente explorar ainda rapidinho aqui, tá? Então, aqui a gente tem o nó do norte, o nó do Sol e Lua em trígono, que é um aspecto harmonioso com o nó do norte, e eles fazem um sextil com o nó do sul. Isso é muito importante. Nó do sul, aquilo que a gente já tem de experiência, tanto dessa vida ou dos meses passados, né? E o nó do norte apontando para onde a gente vai, né? Qual a tendência de nós podermos nos dirigir para onde a gente quer. Então, o nó do norte em trígono com a Lua, vamos começar com a Lua primeiro. Em trígono com a Lua é bastante positivo e pode influenciar especialmente o que diz respeito às nossas relações interpessoais e nossa compreensão emocional. Muito bom, né? Muito sensacional, porque daí vai nos ajudar com aqueles aspectos desafiadores lá, porque a gente vai ter uma capacidade maior de perceber as nuances emocionais que pairam ao nosso redor, e isso pode ser uma vantagem na comunicação. Daí, nós poderemos desenvolver habilidades de comunicação mais sensíveis, estando atentos às emoções e sentimentos expressos pelos outros. Nós podemos também integrar mais facilmente na nossa personalidade e na nossa identidade atual as lições aprendidas nos meses anteriores. Então, mesmo que as lições tenham sido difíceis, agora é um momento de integrar essas lições com mais facilidade. E o trígono do
do Sol com o nó do norte, ele então vai sugerir para a gente que podem aparecer oportunidades naturais para nós nos desenvolvermos de maneira mais consciente em nosso papel social. Isso pode se manifestar como um senso claro de propósito e autoexpressão positiva em todos os contextos sociais que nós nos envolvermos, né? Então, nós estaremos com uma autoexpressão mais positiva. Daí a gente pode aproveitar essas oportunidades, né? E pode levar a... Porque essas oportunidades podem nos levar a uma realização pessoal mais significativa. E esse aspecto também intensifica a nossa capacidade de usar de forma construtiva as experiências dos meses anteriores, exatamente como o trígono da Lua com o nó do norte. Então, mesmo que tenham sido difíceis as nossas vivências anteriores, agora é o momento de integrar, certo? E falando sobre o trígono, eu já falei também sobre o sextil, certo? E agora vamos para um outro aspecto, que é o Júpiter sextil Saturno. Aqui estão eles, ó. Eu reservei os aspectos harmoniosos para o final, né? Notem, eu reservei para o final, porque aqui tem muitos aspectos harmoniosos para a gente poder aproveitar. Então, esse aqui ele é um aspecto muito positivo, pois ele combina as energias expansivas de Júpiter com as estruturadas de Saturno, né? Então, nessa lunação, a dualidade entre expansão e consolidações, otimismo e prudência poderá ser muito equilibrada. Isso pode nos habilitar a conquistar a harmonia entre o crescimento pessoal e a estabilidade, de uma forma não tão ansiosa, mas muito mais concreta, certo? Daí a gente vai aqui rapidinho para Vênus em trígono com Saturno, né? O outro aspecto positivo. E aqui facilita para nós abordar nossos relacionamentos com mais prudência e seriedade durante essa alunação, certo? E aqui a gente também vai estar com uma abordagem mais metódica, a gente vai valorizar a construção lenta e estável das relações ou a manutenção lenta e estável das relações que já existem. E a gente pode conquistar maior estabilidade emocional nessa alunação, resultando, é óbvio, né, em uma autoconfiança mais sólida quando se trata de relacionamentos interpessoais. Então, é um bom aprendizado. Só tem aqui um aspectozinho que ele é ainda desafiador, que é o Quirón, em quadratura com Mercúrio aqui, certo? Então vamos ficar atentos para este aspecto aqui, porque ele pode sugerir desafios relacionados à comunicação. Por isso a gente tem esses outros harmoniosos para nos ajudarem, né? Porque esse de Mercúrio com o Quirón sugere desafios relacionados à comunicação, pensamento e aprendizagem. Então pode haver uma sensação de que a comunicação é uma área sensível para nós e podemos ficar mais propensos a nos ferir emocionalmente em situações de interação social ou, mesmo que sem querer, ferir as outras pessoas, certo? Mas aí a gente vai para um trígono de tanto Sol quanto a Lua com Quirón. Daí já modifica a coisa aqui, ó. Sol e Lua e Marte. Sol e Lua e Marte, exatamente. Sol, Lua e Marte estão em trígono com Quirón. Então, o trígono com o Sol nos traz a capacidade de integrar nossas feridas emocionais ou espirituais em nossa identidade de uma maneira harmoniosa. Então, tudo que a gente tem visto nos últimos meses, tudo que veio com os eclipses, tudo que veio com a lua nova em Escorpião, signo denso, que mexeu profundamente com as nossas emoções, pode ser integrado de maneira harmoniosa agora, né? Esse é o Sol trígono Quirón. Daí a gente vai para
o trígono do Quirón com o Marte, que ele facilita o desenvolvimento das nossas habilidades para usar a nossa energia e agressão, naquela força de ação, de maneira construtiva e também curativa. Pode indicar também que encontramos maneiras eficazes de lidar com as nossas próprias feridas emocionais e físicas, e essa experiência pode ser usada também para ajudar os outros a superar seus próprios desafios. Como a gente já passou por algumas situações difíceis, então a gente aprendendo, a gente consegue também ajudar as outras pessoas. E reservei então por último o trígono da Lua com Quirón. E esse trígono é, de fato, um aspecto que sugere as nossas habilidades de cura emocional e uma conexão natural com a compaixão. Isso tudo, então, para fechar, né, e nos ajudar realmente a lidar com todos os aspectos desafiadores que eu falei ali antes. Pode indicar, então, uma empatia natural e uma compreensão intuitiva das emoções dos outros, né? Isso pode fazer de nós uma presença reconfortante para nossos amigos e familiares, podendo oferecer suporte emocional de maneira eficaz para quem quer que seja. Então, se a gente quiser aproveitar a alunação de Sagitário, tem muitos desafios, mas também tem muitos aspectos harmoniosos para facilitar a gente a lidar com aqueles aspectos mais desafiadores. Ok, pessoal? Então, estamos iniciando uma jornada que pode nos transformar, né, naquele aspecto do Júpiter com Plutão, que pode nos transformar, a gente sai transformado, lidando com todos os aspectos que eu falei ali, tanto os desafiadores quanto os harmoniosos, sabendo que os harmoniosos estão ali para a gente lançar mão deles, para não nos perdermos durante a lunação e durante toda a troca, né, de fase da Lua, certo? Então, por enquanto era isso. Gratidão infinita para quem está me acompanhando. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Se inscrevam, ativem o sininho das notificações, deixem um like. Se gostarem do vídeo, indiquem meu canal para outras pessoas e também podem compartilhar meus vídeos, ok? Então, por enquanto era isso. Até mais!